que é comemorado no dia 2 de julho? Independência da Bahia. Independência da Bahia. A independência da Bahia. Independência da Bahia? Eu sei, mas agora você passou em branco, Não, só sei que é feriado. Dia 2 de julho é a independência da Bahia. Olá, boa noite. O tema do TVE Debate de hoje é o 2 de julho, data que marca a luta pela independência da Bahia e do Brasil. Participam da discussão hoje a presidente do Instituto Geográfico, diretor do Arquivo Histórico da Fundação Gregório de Matos, Elísio Brasileiro, e o historiador e presidente da Fundação Pedro Calmon, Buiratã Castro. Boa noite a todos. Boa noite. Todos concordam aqui que o 2 de julho foi o dia em que o povo venceu? Eu acho que sim, foi a vitória da Bahia, né? Então, nesse sentido, é a nossa grande data. Todos temos que ter uma grande data. A grande data é o 2 de julho. Essa expressão foi cunhada pelo historiador Joel Rufino dos Santos em o livro O Dia que o Povo Ganhou, porque, na verdade, foi a única conjuntura na história do Brasil em que todas as classes sociais, os grupamentos étnicos diferentes, escravos, negros, senhores de engenho, enfim, comerciantes, todos se uniram em torno de uma causa comum, que foi a causa da independência do Brasil. É evidente que no dia 3 de julho já estava todo mundo desunido de novo, mas pelo menos o 2 de julho representa essa convergência do povo brasileiro, porque não foi somente a Bahia, a luta baiana, mas aqui participaram os contingentes pernambucanos, paraibanos, alagoanos, mineiro, carioca, enfim, o exército brasileiro nasceu na Bahia, a marinha brasileira nasce na Bahia. Então aqui é uma festa não somente baiana, mas é uma festa de consolidação da independência do Brasil. Então por isso que a festa sempre foi verde e amarela. Se nós pudéssemos fazer um retrospecto, nós veríamos que quase tudo começa de fato na Bahia, sem bairrismo, Márcia. Em janeiro de 1808, o príncipe português fugindo de Napoleão, aqui à porta, e aqui assina o decreto de liberdade de comércio. Efetivamente, naquele momento, os grandes grupos econômicos, os comerciantes, os mercadores, poderiam ter o direito de fazer um comércio com o mundo inglês. Efetivamente, em 1808 é que se dá a verdadeira independência econômica, porquanto comercial. Passa-se o tempo, o príncipe é obrigado a voltar para Portugal, a partir de uma revolução constitucionalista. A Bahia começa a luta pela independência do Brasil. Aqui você vai ter as primeiras manifestações no Recôncavo. O Rio de Janeiro conseguiu expulsar o general português Jorge de Avilés. O Madeira de Melo controlava Salvador. As vilas do Recôncavo baiano, elas reunindo todas essas forças sociais, elas indicam claramente que não vão ceder. O príncipe Dom Pedro, ele não estava nem ainda cooptado pela maçonaria, que tinha o grande projeto de defender os interesses brasileiros, quando a Bahia já estava em pé de guerra para marcar a posição da independência do Brasil. O que se segue é o grito do Ipiranga em São Paulo e mais adiante a consolidação da independência na Bahia. Aqui houve derramamento de sangue. Como diz o professor Biratã, a professora Consuelo, aqui você tem toda a integração de senhores de engenho ao povo, a uma manifestação, um interesse coletivo para consolidar a independência do Brasil. Apesar disso, fora da Bahia, esta data é desconhecida, né? E eu acho que o livro do professor Luiz Henrique Dias Tavares sobre a independência da Bahia é um livro fundamental, um livro definitivo, foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, porque ele trata com isenção, mas ao mesmo tempo com paixão, né, sobre esse episódio tão pouco conhecido. Eu queria aproveitar para dizer que está chegando no dia 30 aqui o escritor, jornalista que fez aquele livro de tanto sucesso, 1808, Laurentino Gomes. Ele está chegando para assistir os festejos do 2 de julho, porque ele quer colocar no livro dele um capítulo, novo livro, um capítulo sobre o 2 de julho. Foi alguma coisa que sempre o instigou pela falta de conhecimento que existe fora da Bahia, da festa do 2 de julho e do evento e da campanha pela libertação da Bahia, do Brasil na Bahia. E o desconhecimento é quase total. Até aproveitando que a senhora colocou essa questão da falta de conhecimento, qual é o grande diferencial do 2 de julho em relação a outras datas cívicas? Na Bahia? Na Bahia e no Brasil. Olha,
O Brasil ainda não reconhece o 2 de julho como data nacional. Portanto, há vários projetos na Câmara Federal e é um empenho do governador Jacques Wagner de dar a dimensão nacional ao 2 de julho, porque se o Brasil é hoje, tem o território que tem, se ele tem essa unidade linguística essa e cultural, integração, é graças à vitória no 2 de julho que impediu que o Brasil partisse no mínimo em 3. Confederação do Equador no norte, a Bahia colonizada e o Sudeste. Agora, há um preconceito regional muito forte, inclusive nós temos alguns historiadores, tem por um lado Luiz Henrique, que defende esta primazia do 2 de julho, outros historiadores, como Zé Honório Rodrigues, não poupava críticas ao 2 de julho, enfim, para exaltar o papel da corte do Rio de Janeiro. Então, eu acho que, para marcar bem essa posição, o nosso governador, ele mandou a mensagem, assinou um decreto, a cada 25 de junho, a capital do estado da Bahia é transferida para Cachoeira, para demonstrar que o 2 de julho começa no 25 de junho. O primeiro governo independente do Brasil foi o governo provisório da Cachoeira, 2 meses e meio antes do 7 de setembro. Antes de haver Brasil, havia um governo anticolonialista e independentista formado pelas vilas de toda a Bahia. E por isso é que nossa atuação na Fundação, representando o governo de Estado, é estabelecer esta rota da independência. A partir do 25, que foi 25 de junho em Cachoeira, nós estamos desenvolvendo uma rota da independência junto com a SAEB, com o Baú do Saque, com secretarias de educação, secretarias de agricultura e, enfim, saúde, em todas as vilas do Recôncavo, prestando serviço, tirando documento de graça, porque isso é um serviço ao povo, mas com aulas de história, com os vídeos da URDEB e da TVE. Mostrando a participação do povo cachoeirando. Estabelecendo isso que eu acho que cabe ao Estado, porque o 2 de julho o desfile é uma celebração municipal e da sociedade civil. A sociedade civil é representada muito bem pelo Instituto Geográfico Histórico, professora Consuelo, que durante mais de século sustentou e mantém a tradição do desfile. E uma festa municipal do município de Salvador. Então, o papel do governo do Estado é dar um sentido mais amplo, é ajudar e ampliar mais e defender esse caráter nacional. Abranger também todas as vilas do Recôncavo para mostrar que se Salvador foi libertada no 2 de julho e se essa libertação implicou na consolidação da independência do Brasil, isto foi uma obra de todo o interior da Bahia que se uniu para libertar a capital. Porque nós, baianos da capital, fomos derrotados pelas tropas de Madureira de Melo no 18 e 19 de fevereiro. Em Salvador, as tropas brasileiras foram desbaratadas, fugiram para o Recôncavo, para a Casa da Torre no norte, e a partir do interior é que houve toda uma reorganização do Brasil para reconquistar a cidade. Então, esse caráter nacional do 2 de julho, eu acho que é uma questão de honra para a Bahia, tanto que o nosso governador já criou, mandou uma mensagem à Assembleia, criando a Medalha 2 de Julho, para celebrar todos aqueles brasileiros que lutaram por nossa soberania e pelas liberdades. Muitas cidades do interior estão sendo apoiadas para festejar o 2 de julho. Por exemplo, em cada lugar tem um modo diferente. Por exemplo, Caetité tem uma grande festa nesse alto sertão da Bahia, que é uma cavalhada com mais festa, com mais música, para celebrar a participação do sertão. O sertão sustentou Inhambupe, Itapicuru, Pedrão, Rio de Contas, Caetité, mandando comida, porque o exército tem que comer. Boi, dinheiro, arma, voluntários. Tanto que a nossa participação no 2 de julho em primeiro lugar, respeitar e conservar a tradição que é o desfile, que é tombado, reconhecido como um patrimônio material da Bahia e que é conduzido a Prefeitura Gregório de Matos e o Instituto Geográfico Histórico. A doutora Consuelo, que é a dona do caboclo e da cabocla. É isso, eu queria que há muitos anos ela zela pelo caboclo. Esses símbolos, né, do 2 de julho. E o que nós podemos acrescentar esse ano, na nossa novidade, é que nós acrescentaremos duas solenidades simples, mas que são simbólicas. Primeiro, celebrar a vitória no mar, porque não foi somente a vitória do Exército Pacificador, mas foi a vitória da Marinha, criada na Bahia, com navios baianos e saveiros pelo João das Botas, e a Esquadra Brasileira de Cochrane. Há um artigo belíssimo do
nosso saudoso professor Jorge Calmon, falando da vitória nos mares, onde ele narra, inclusive, que no dia 2 de julho, João das Botas volta com sua flotilha de 8 navios e, em sinal, depois de ter escorraçado a esquadra portuguesa, ele volta e finca a bandeira brasileira no Forte São Marcelo. Então, esse ano, às 14 horas do dia 2 de julho, a Marinha e o Governo do Estado e com todas as autoridades estaremos fazendo o hasteamento da bandeira brasileira no Forte São Marcelo, em homenagem à Marinha. E também a outra ampliação que nós propusemos, a Fundação Gregório de Matos e os organizadores municipais, que é o Forte de São Pedro. O Forte de São Pedro representa o primeiro grande quartel das tropas brasileiras, da artilharia. E também no 2 de julho, o Exército Pacificador, a parte mais garbosa, mais bem fardada, ela entrou na ala direita pela Lapinha, Soledade, até a Câmara Municipal. Esse é o cortejo tradicional. Mas uma grande parte do Exército, a ala esquerda, comandada por um baiano, Felisberto Gomes Caldeira, entrou pelo norte e foi para o Forte de São Pedro. E nós temos o relato de Antônio Muniz de Souza, publicado pelo Instituto Geográfico Histórico, As Memórias de um Brasileiro, onde ele diz que aqueles brasileiros sertanejos, voluntários, que não tinham o garbo militar do Batalhão do Imperador, nem dos Henriques, mas que tinham suas boas espingardas e foram patriotas, esses entraram pelo norte. Então nós vamos estar, quando o cortejo de tarde passar pela frente do Forte de São Pedro, a todo o muro ali vazio, nós vamos colocar uma placa em homenagem a todos os voluntários da Bahia, mostrar que toda a Bahia participou, e estaremos lançando um edital para que aquele muro abrigue, no ano que vem, um monumento à participação dos voluntários da Bahia. E no município? O que foi programado para essa celebração? Isso, nós estamos atrás. A Fundação Gregório de Matos, devidamente apoiada pelo prefeito João Henrique, ela tem trabalhado conjuntamente com o Estado, com a participação intensa da professora Consuelo Pondé, e nós queremos trazer algumas novidades. Por exemplo, hoje saiu de Cachoeira o fogo simbólico. É o reconhecimento de que essa independência começou nas vilas do Recôncavo. Amanhã, esse fogo simbólico estará chegando às 3 horas da tarde, amanhã, quarta-feira, a Pirajá. Aí nós vamos começar as solenidades aqui de Salvador, da Grande Salvador. Nós vamos ter o Tedeum, que vai ser realizado às 5 horas da tarde, na Catedral, e no dia 2, o cortejo sai às 9 horas da manhã da Lapinha. Isso nós estamos imaginando nesse desfile, trazer, ou pelo menos aprimorar, algumas iniciativas dos anos anteriores. Nós vamos fazer o 2 de julho digital, não apenas com câmeras fixas, mas com câmeras que estarão circulando durante o cortejo. E isso imediatamente estará aberto um blog, a internet, todos terão acesso. Nós queremos digitalizar, podemos dizer assim, a cobertura desse evento 2 de julho. A gente quer que esse ano o movimento seja mais intenso, trazer mais a sociedade a essa festa cívica. Teremos palanques fixos, desde a Lapinha, passando pelo Campo Grande, por todos os lugares em que o cortejo ele vai acontecer. Há uma parada necessária na frente do Instituto Geográfico Histórico, a homenagem que nossa festa faz ao papel dessa instituição aqui na Bahia. Nós vamos ter uma homenagem a Maria Quitéria, né? Maria Quitéria vai se dar em frente à Soledade, na Lapinha. Eu aproveito até, já que o senhor tocou, né, em Maria Quitéria, para falar um pouco da participação das mulheres nesse processo. Muito bom. Do 2 de julho. O professor Biratã há pouco dizia da importância do João das Botas. A importância do João das Botas atacando os saveiros que estariam transportando os víveres, os gêneros, para o Madeira de Melo, que estava sitiado em Salvador. Ali em Taparica, Maria Filipa, comandando um grupo de negras, seduz os soldados portugueses, o que facilita a ação do João das Botas. Um pouco antes, quando o Madeira de Melo está dominando Salvador, a resistência de uma freira, que na verdade ela estava a proteger